E já vamos começar o vídeo de hoje fazendo um unboxing de alguns livrinhos que eu comprei na Amazon. Primeiro pacotinho, que eu imagino que seja o livro do King, e é ele mesmo, que é o livro de contos Quatro Estações. Provavelmente este é o próximo livro que eu vou ler do autor. E ele tem 555 páginas. E agora a caixinha. Temos esse protetor solar que eu comprei, que é da Nivea. Ele é toque seco e sempre está entre os mais vendidos da Amazon, a parte de produtos de beleza. E eu fiquei curiosa para testar e saber o que é que eu vou achar. Eu sempre gosto de experimentar esses protetores solares que tem toque seco. E temos aqui já o primeiro livrinho, que é Cidade de Bronze. Estou bem curiosa para começar essa trilogia. Esse daqui é o primeiro livro. E ele ficou num preço muito bom. E eu decidi aproveitar. Os outros, as continuações, estão super caros, mais de R$ 100 cada livro. Mas vou ficar esperando aparecer alguma promoção para adquirir eles também, caso eu venha gostar desse primeiro. É um livro da Morro Branco, edição bem bonita, capa dura. Muito lindo. E esse é um livro de fantasia aparentemente diferente, pois se passa no Egito. E eu tô bem interessada para saber o que é que eu vou achar. E o outro é A Morte em Veneza, e Tônio Krug. Eu acho que eu não vou saber fazer a pronúncia correta desse nome, que é do Thomas Mann. Eu recentemente comecei a minha coleção dos livros do Thomas Mann e eu estou tentando comprar todos por ordem de publicação ou que pelo menos estejam com desconto, que esteja valendo a pena na Amazon, que eu tô com medo desses livros saírem de catálogo nessas edições na Companhia das Letras, depois que os livros do autor entrou em domínio público e estão surgindo novas edições aí no mercado. E é um livro curtinho, com 2 novelas. Eu acho muito lindo o trabalho gráfico dessas edições. Não gosto tanto das lombadas serem brancas por conta de sujeira, mas é bem bonitos. E também é esse soft touch. Também não gosto muito que fica com as marquinhas dos dedos. E mais um. Gente, como esse livro é curtinho, eu tenho certeza que esse livro era maior, que é A Abadia de Northanger, da Jane Austen. E esse é um livro que foi publicado postumamente, mas foi o primeiro livro escrito da autora. E eu tô bem curiosa para saber o que é que eu vou achar. E até onde eu sei também esse livro é uma paródia das histórias de terror. Eu acho bem bonitinha essas capas dos livros de Jane nessas edições da Penguin. Vou fazer minha coleção dos livros de autora por essas edições da Penguin mesmo. Um livro curtinho, vai ser rápido de ler. Então vai ficar aqui para mim ler no mês de outubro. E o último livro é esse pequeno calhamaço aqui, As Crônicas de Amber, tomo 1. Aqui vem 5 histórias, tá? Aqui, acho que dá para vocês verem cada divisão dessa é uma história. E o segundo tomo já foi lançado aqui no Brasil. E eu resolvi comprar esse, então, para mim ver o que é que eu vou achar dessas histórias. Bem bonita essa capa, lombada. Aquele toque meio aveludado. E aqui é como inicia cada tomo da história. E as folhas são aquelas folhas um pouquinho ásperas. O papel é um tal de Ivory Book. Eu não sei se é uma qualidade tão boa, talvez nem seja. Mas enfim, temos aqui a edição, que eu pretendo ler em breve. E tenho aqui mais 5 livrinhos que estão entrando para a minha estante. Estou bem empolgada para fazer em breve essas leituras. E se caso eu venha querer já começar a ler algum deles, eu mostro aqui para vocês. E agora vamos já para o segmento normal ao vídeo, mostrando para vocês um pouco da minha rotina de leitura e os livros que eu estarei lendo ou dando continuidade nesse restante do mês de julho.
Tô indignada com essa lâmpada branca. Por quê? Por quê? Olha todas as outras como estão combinando. Mas essa branca. E tinha coisa até que passa, é até ok. Mas essa, meu, praticamente sem espaço pra colocar meus livros. Já faz um bom tempo, na verdade, mas tá cada vez menos esse espaço. Veremos o que eu farei. Primeira atualização de leitura desse vlog, terça-feira, dia 27 de julho. Se eu tiver errado, eu corrijo aí na tela. E deixe-me falar para vocês sobre o que eu estou lendo atualmente. Em uma das minhas leituras atuais da Cidade de Jade, estou no capítulo 39, página 295. E eu já falei um pouco desse livro no último vídeo. A gente acompanha a nação fictícia de Keko. É uma ilha fictícia onde a gente acompanha dois clãs que dividem o domínio dessa ilha. E no passado essas duas tribos eram, eu tô chamando tribo, né, mas são clãs. E no passado esses dois clãs se uniram para vencer uma guerra e obter o controle desse local. Depois disso eles decidiram viver em paz, dividindo ali o domínio. Nesse local também é produzido jade, e além de ser essa joia preciosa, concede poderes a uma parcela dessa população. Algumas pessoas conseguem controlar o jade, ainda que eles tenham que fazer um treinamento rigoroso desde criança e praticamente ao longo de toda a vida para conseguir controlar e usar esse jade. E atualmente essa nação está sendo dominada pela próxima geração pós-guerra, então estão teoricamente vivendo um período de paz, só que coisas começam a acontecer ali para, né, digamos, destruir essa paz. E uma coisa que aconteceu aqui nesse livro, eu meio que assim, eu já sabia que isso ia acontecer em algum momento ou alguma coisa parecida. A história estava já mostrando que isso ia acontecer. E aí eu queria comentar uma coisa, só que se eu comentar isso, vocês vão entender mais ou menos o que aconteceu. Mas digamos que assim, para se ter o controle sobre certas situações, você precisa ser um determinado tipo de pessoa, porque senão o sistema vai lhe vencer e lhe derrotar. É basicamente isso, mas para quem não sabe o que acontece aqui não vai entender muito, eu espero não estar entregando nenhum spoiler. E aí as coisas tiveram essa reviravolta e a partir daí a gente tá acompanhando o que tá acontecendo. E o que eu mais tô gostando desse livro, basicamente, é porque não é uma romantasia, é uma fantasia urbana focada na trama familiar e principalmente nessa trama política de guerra e tudo mais, então eu tô gostando. Não que aqui deixe de ter romances, esses envolvimentos e tudo, mas não é o foco dessa trama. E eu também estou lendo atualmente a Ilíada. Eu parei no terceiro canto, preciso ler esse terceiro canto, e aí eu tô querendo, ainda nesse mês de julho, iniciar e finalizar esse terceiro canto. Não sei se eu vou conseguir, mas tá aí como um dos meus objetivos. E eu decidi começar a leitura de um livro que, digamos que eu tava com certo medo de começar a leitura desse livro. Só que eu pensei assim, como que eu posso estar com medo de ler palavras, de ler um livro? Tipo, é o que eu faço desde criança. Então, eu não deveria ter medo de começar a leitura, como eu já deixei um take para vocês mostrando na edição, que é de Jude, o Obscuro. E por que esse medo? Porque esse livro
É um livro do autor que ele. O primeiro livro que ele publicou, que ele escreveu, aliás, que ele publicou não, que ele escreveu, não chegou a ser publicado, porque foi considerado uma história muito pesada. Eu vou até ler para vocês a parte do conselho que ele recebeu, que tá aqui na revistinha, que fala dessa obra em inglês, e eu vou estar pronunciando totalmente errado, tá, gente? Que é The Poor Man and the Lady, que foi finalizada em 1868. Era uma sátira feroz sobre os aspectos políticos e morais da sociedade inglesa, suas classes dominantes e o cristianismo moderno. E a obra foi continuamente rejeitada, ninguém queria publicar ela, até que essa obra chegou nas mãos do mentor do Thomas Hardy, que era o George Meredith, que o aconselhou a não investir em posições radicais logo no primeiro livro de sua carreira. Daí ele publicou outras obras de grande sucesso, que eu até dei uma pesquisada. E em uma dessas obras, o e-book estava R$ 4,90 e a edição é bem bonita, capa dura e tudo. Só que eu disse, não, tô com esse livro em mãos, eu vou começar a leitura desse livro. E assim, o que eu tenho a dizer logo desse início, eu tô ainda na primeira parte, bem na página 25, ainda bem no início mesmo, é que é uma escrita realmente muito poética, muito bonita, as descrições que o autor tá fazendo do ambiente ao redor. Mas aí já aconteceu uma coisa pesada. E outra que também, eu já vi um comentário em uma entrevista do Stephen King, que ele fala que gosta muito das obras desse autor, mas esse livro aqui foi o que, digamos, que ele não gostou, porque assim, não tem como alguém sofrer tanto. Tipo, não tem como isso ser real, ainda que todo o ambiente meio que favorecesse para isso. E já cheguei também a ouvir vários outros comentários como este, o que me deixava com medo de ler isso aqui, isso é uma coisa muito depressiva e tal. E esse autor publicou essa obra também, quando ele foi sua última obra, pelo que diz aqui na revistinha, e ele publicou no momento que ele se sentia seguro da vida dele, que ele já tinha condições financeiras o suficiente para lançar um livro que se desse certo bem. Se não, e foi a sua obra, né, mais criticada. Com a carreira consolidada e uma segurança financeira, o autor sentiu-se livre para retornar aos temas subversivos, como na sua primeira obra, temas que afinal despertaram o meu impeto de escrever quando jovem. A diferença é que o foco não estava mais em relatar relacionamentos entre classes, mas explorar o âmago dos sofrimentos físicos e espirituais que a realidade da Inglaterra vitoriana impunha sobre a classe trabalhadora. Jude, o Obscuro. Então, a obra que chegava neste mês parte das mais profundas angústias do seu autor, que decidiu se expor como nunca antes e acabou sendo alvo de críticas impiedosas. E eu marquei até um trechinho aqui para vocês, já deixei marcado para ler, que está na página 23. Gostei que o marcador que eu tenho aqui até combina com a capa do livro, que diz assim, é um momento ali de reflexão do Jude, quando ele tem 11 anos, que é quando começa essa história, ele tem 11 anos, e ele diz assim, quando você envelhecia e se sentia no centro do seu tempo, e não mero ponto numa circunferência, como quando era pequeno, você era tomado por uma espécie de arrepio, ele percebeu. Por toda a sua volta parecia haver algo gritante, berrante, estrondoso, e os ruídos e impactos atingiam você na pequena cela que se chamava vida, e a sacudiam e a incendiavam. E aí esse trecho me trouxe, eu não sei se é exatamente o que acontece aqui com o personagem, mas assim, me trouxe uma lembrança muito forte da minha infância, que é uma dessas lembranças que ficaram comigo e eu acho que eu vou levar por toda a vida. Aqueles momentos de percepções da vida. Eu me lembro quando eu tinha por volta de uns 7 anos, eu estava indo para a escola de manhã, eu acho que com a minha irmã até. Enquanto eu estava indo no caminho para a escola, eu simplesmente paralisei, porque assim, eu me dei conta, foi tipo, eu acho que foi naquele momento que eu descobri que eu era uma pessoa, por assim dizer, que eu descobri que eu sou um ser vivo nesse planeta, me dei conta da minha existência como pessoa, que eu existo nesse planeta e as coisas ao meu redor. E eu me lembro que eu paralisei assim em alguns momentos e simplesmente fiquei parada. E aí eu acho que era minha irmã mesmo que perguntou o que foi. Tipo, não vai continuar? A gente era criança, né? Vai ficar parada aí. E foi um daqueles momentos da minha vida que, digamos que ele me marcou, porque foi a partir daquele momento que eu entendi que eu estava viva. Se é que isso faz sentido, mas eu me lembro muito dessa sensação de perceber que eu estava viva e perceber também, notar o mundo ao meu redor e que eu fazia parte da existência, não só de uma existência só, mas de uma existência em conjunto com toda uma sociedade. Eu me lembro que esse momento me marcou bastante. E mais uma vez, eu não sei se isso faz sentido, se vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer, mas esse trecho do livro em específico, assim que eu li, me despertou essa memória, me trouxe a lembrança de volta. E aí, o meu objetivo de hoje é continuar a leitura de Jude. Eu acho que eu não vou pegar a Ilíada no dia de hoje e vou tentar finalizar Cidade de Jade. Agora fica faltando bem pouco, eu acho que umas 150 páginas. E então eu vou focar nisso mesmo, em terminar essa leitura hoje, ler mais um pouco de Jude, O Obscuro. Aí aqui fala também sobre que quando esse livro foi lançado, esse não era o título do livro. O primeiro título que ele foi publicado foram simplórios, usado apenas quando da publicação do primeiro trecho na revista, que foi publicada em revista. Tem até o formato que esse livro foi publicado. Também teve outro título também que foi colocado foi Insurgente Corações, empregado nos outros trechos da publicação,
Antes ainda da publicação, o manuscrito também se chamou Sonhador, Os Recalcitrantes, título que Hardy chegou a enviar tarde demais para a revista publicar, a editora, não sei bem. Foi para a Harper's, eu acho que era a editora mesmo. Aí eu fui até pesquisar o significado de recalcitrantes, que é, né, basicamente uma pessoa teimosa. E eu vou deixar aí na tela para vocês o que é o significado. E talvez, pelo que eu sei dessa história, eu acho que talvez esse título tivesse sido bom para o livro, tivesse sido ideal. E assim, tem outras publicações desse livro aqui no Brasil que tá como Judas. Só que o tradutor dessa obra, que é o Caetano Galindo, ele resolveu não usar. Ele decidiu não usar Judas, e sim Jude, para não fazer associação. Ele diz assim: a tradução anterior, produzida no momento em que ainda era mais comum aportuguesar nomes de personagens, se chamava Judas o Obscuro. Eu acabei optando por deixar Jude, tanto para evitar o que para nós hoje é o grande estranhamento do nome e nomes aportuguesados, né, no livro inglês, quanto para evitar uma ligação mais clara com Judas Iscariotes, porque em inglês Jude, como santo, é especialmente Judas Tadeu. Isso, claro, vai gerar algum atrito para quem já conhecia o livro, mas espero que a diferença não cause incômodo. E acho que a opção se justifica. Bem, quanto a isso, eu não tenho muito o que opinar. E agora eu vou dar continuidade às minhas leituras e em breve volto aqui para falar com vocês. Sexta-feira, dia 31 de julho, e eu finalizei a leitura de Cidade de Jade. Assim, eu segui gostando do livro até o final, principalmente partes de ação, mas também tem algumas coisas que seguiram me incomodando. Principalmente levando em conta que esse é um livro escrito por uma mulher, e tudo bem que ela quis retratar um certo tipo de cultura, que tratam realmente as mulheres assim, e acabam vendo elas de certa maneira, mas ainda assim, eu acho que tem coisas que ela poderia ter feito diferente, e aí também eu não sei o segmento nos outros livros, e eu espero que ela tenha melhorado isso bastante, apesar que houve um certo amadurecimento aqui, mas ao mesmo tempo que ela faz com que esses personagens tenham amadurecido, e outra coisa que assim me fez gostar mais ainda desse livro, é que a base dos personagens principais, nenhum tem menos de 25 anos. Tem um que eu acho que ele vai ter mais destaque ainda nos próximos livros, que tem 17 anos, que está terminando ali os seus estudos na academia para começar finalmente a usar o Jade. E tem outros jovens também que eu acho que vão ganhar mais destaque nos próximos livros. Mas assim, aqui em quem gira principalmente em torno dessa história principal são já esses personagens adultos que em vários momentos eles parecem também serem adolescentes, o comportamento, as falas, principalmente no final uma coisa que aconteceu que me irritou muito é a hipocrisia. É você fazendo a mesma coisa que você, digamos que, né, lutou toda a vida contra, desde que era um adolescente também. Pequenas coisas que acabaram me irritando e me incomodando bastante até o final dessa leitura. Mas, de um modo geral, posso dizer que gostei do livro e pretendo ler o segundo, tá no meu carrinho, inclusive, mas não vou comprar por agora também. Digamos que assim não é a principal prioridade. Tem outras leituras que eu quero fazer, mas daqui para, quem sabe, a Black Friday, eu compre o segundo. Quanto a Jude, eu não peguei mais o livro para ler e acabei iniciando a leitura de O Cavalo Cor-de-Rosa, nessa edição da HarperCollins, do Clube do Crime. Li toda a primeira parte, vai até a página 89, se eu não me engano. E aqui temos o Mistério Noir, que sinceramente não é o meu estilo favorito de livro. Nenhuma das experiências que eu tive até agora com esse tipo de história me agradaram, e aqui está acontecendo a mesma coisa, mas ainda assim vou continuar seguindo na leitura. E até o momento a gente está acompanhando um personagem que chegou aqui nessa cidade em meio a essa festividade. Ele não estava esperando que ia encontrar tanta gente lá. Até o momento não consegui um local para dormir de jeito nenhum, e ele tem um objetivo e um plano e um motivo para estar aqui. E durante esse primeiro dia, essa história vai se passar ao longo de 3 dias,
A primeira parte é o primeiro dia, e a gente acompanha as percepções que ele tem, tanto dele mesmo, como com o ambiente, as pessoas desse ambiente que o estão cercando atualmente. Então, digamos que esse livro tem um certo teor ali filosófico e psicológico, mas também, ao mesmo tempo, é aquele personagem, né, de índole duvidosa, muito preconceituoso, com falas horríveis. E até aqui, na introdução do livro, eles falaram que preferiram deixar como a obra era no seu original. E eu também acho certo para a gente entender que existia, e infelizmente ainda hoje também existe muito preconceito. E sinceramente isso me irrita demais, e assim, não gosto do estilo Noir. Até o momento eu não achei nenhum que me agradasse, e é o que está acontecendo aqui. Apesar que a história de Pano de Fundo ainda me mantém curiosa, e é o que está me fazendo me manter na leitura. E hoje é o último dia do mês, eu quero terminar esse livro, então vou focar só em ler esse livro hoje, e vou deixar a Jude para o próximo mês, juntamente com outras leituras que eu quero fazer. Eu não acho que eu vou conseguir começar esse livro hoje, mas eu vou deixar até a capa dele aqui, porque sinceramente eu já esqueci até o título, que é um livro de uma série de livros que eu acho que já lançou 10 aqui no Brasil, mas tem mais para serem lançados, que eu tô vendo a Duda Menezes ler esses livros, e ela tá bem empolgada com essas leituras, e me fez ficar empolgada também para iniciar essa série do Espeto Gamache, acho que é Gamache. E aí eu fui olhar o preço dos e-books, e eu tenho o primeiro desde 2022, eu nem sabia que eu tinha esse e-book, que facilitou, porque já que eu tenho o primeiro, eu posso ler e ver o que é que eu vou achar dessa leitura, e daí, se eu gostar, dar prosseguimento às outras e adquirindo aos poucos os outros e-books. Tô pretendendo começar essa nova série de livros, mas agora só para agosto, e é uma série meio que de mistérios aconchegantes também, pelo que ela fala nos vídeos. Daí fiquei empolgada para iniciar essa nova série. Se eu conseguir terminar ele ainda durante o dia de hoje, durante assim as horas do dia, eu volto aqui para falar com vocês do que eu achei do final e tudo, as minhas percepções do final. E se não, só amanhã, que é sábado, dia 1º de agosto, ou talvez só no domingo, não sei, veremos. Se a luz der uma alterada, é porque hoje amanheceu bem nublado aqui, e eu terminei a leitura de O Cavalo Cor-de-Rosa ainda no mês de julho. No último dia eu terminei ele, e o final foi aquele final que eu não estava esperando, devo dizer que o final me pegou de surpresa. E esse até hoje é um livro muito aclamado, com o mistério noir e as temáticas que ele trata, principalmente essas raciais, mas quanto a todos os outros elogios desse ser um livro incrível, tantas outras coisas, para mim acabou que não foi exatamente isso, mas eu acho que de todos que eu tenho aqui desse Clube do Crime, tirando o primeiro, que é o A Morte do Adivinho, posso dizer que esse até agora também foi o meu favorito. Esses dois são os meus favoritos até o momento, de todos que eu li. Quanto a Jude, o Obscuro, eu terminei a primeira parte do livro, que é onde a gente acompanha ele com 11 anos, quando a história começa, até o início de sua vida adulta e esses primeiros acontecimentos. O livro já começa com um professor ali desse vilarejo onde eles moram, indo para outra cidade, onde ele pode ter um futuro melhor. E desde então ele começa a imaginar esse lugar como um lugar que ele quer chegar lá também, como um lugar incrível e que deve ser almejado por ele, com todas as suas forças e energias sendo focadas no objetivo de chegar lá. E todo mundo que ele encontra ao longo dessa vida dele, dessa período entre pré-adolescência, adolescência e vida adulta, todos que ele encontra falam muito bem desse lugar, mas também dizem que é um lugar de pessoas estudiosas, inteligentes, que leem grego, latim, e o quão essas pessoas são inteligentes e letradas nos clássicos. E daí ele começa também a adquirir alguns livros, principalmente nessas línguas, para ele aprender também, só que ele percebe que esse caminho para ele vai ser bem mais árduo, porque ele não tem ninguém para, né, lhe ensinar, e ele tem que aprender por conta da própria. E daí ele parte na busca por esse conhecimento, para ele ter um propósito na vida, porque acontece uma coisa que faz com que ele até esqueça tudo isso, ainda que depois ele se volte novamente para esse objetivo. A segunda parte desse livro vai ser se tratando dele chegando finalmente a essa cidade. Eu vou deixar escrito aí na tela porque eu não consigo me lembrar do nome nem se pronunciar. E começando o mês de agosto, eu já li 20% de Natureza Morta, e eu tô gostando muito do livro. Ele já começa ali com a cena do crime que aconteceu, e daí começa a contar a vida e um pouco mais das pessoas que moram também nesse vilarejo aqui, que é Three Pine, eu acho que é assim que pronuncia, que é Três Pinheiros. E eu até marquei uma passagem aqui para compartilhar com vocês, que a própria Duda tinha mencionado Three Pines. Não constava em nenhum mapa turístico. Ela mencionou isso, que é uma cidadezinha tão pequena ali, tão escondidinha no cantinho dela, que nem consta, já que ficava muito longe de qualquer estrada principal ou mesmo secundária. Assim como Nárnia, geralmente era descoberta por acaso, e causava surpresa o fato de um lugar tão antigo estar escondido naquele vale. Quem tinha a sorte de encontrá-lo quase sempre voltava. E o dia de Ação de Graças, no início de outubro, era a época perfeita para isso.
O clima era frio e ensolarado, e o perfume das rosas e flores do verão dava lugar ao das folhas almiscaradas, da lenha queimada e do peru assado do outono. O clima aconchegante desse livro se destaca bastante. Aquela reunião de amigos que se juntam na casa uns dos outros, o crepitar da lareira, comidas gostosas e quentinhas. Tudo que é descrito é muito gostoso de acompanhar em meio a essa tragédia de uma pessoa ali que foi assassinada, que é conhecida de todo mundo, que hoje já foi professora praticamente de todo mundo que mora ali. Parece que ela também, não sei se é exatamente dirigente, mas ela tem um cargo ali na igreja anglicana do local. Ou seja, é uma pessoa que todo mundo gosta, tem carinho, admira, e ninguém consegue entender o porquê de terem tirado a vida dela. Já é uma senhora bem idosa, de 78 anos, se eu não me engano. Um acontecimento que marcou simplesmente todos ali daquele lugar, e nunca algo tinha acontecido assim também ali. Tá todo mundo muito abalado, todo mundo muito triste e assustado. É tanto que nesse local nem policial não tem. Quando passa alguém da polícia, parece que é um policial de outro condado que simplesmente faz a sua ronda ali só mesmo para dizer que passou. Mais à frente tem uma passagem que eu acho que está em um livro que uma das pessoas aqui dá para outra de presente. O mal é pouco ordinário e sempre humano. Compartilha a nossa cama e come a nossa mesa. E eu gostei muito dessa passagem, que eu acho que deve estar aí nesse livro. Talvez seja até um livro de poesia que foi mencionado aqui. E eu achei bem interessante em compartilhar aqui com vocês, porque isso aqui eu acho que já dá um tom também para a história. Também está sendo um livro rápido de ler. Ele tem menos de 400 páginas. E eu já sei que eu vou ler rápido. E eu imagino que eu também já vou querer logo dar continuidade aos outros livros, que eu tô pensando já em adquirir os outros e-books. Essa série eu acho que eu não vou querer em livros físicos. Eu vou ficar só mesmo comprando os e-books para o Kindle. Já comecei também a separar algumas leituras para esse mês de agosto. E obrigada a você que chegou até aqui, e eu espero te encontrar no meu próximo vídeo.